Vocês acreditam que a gente quase, por muito pouco, a gente sofreu um golpe. a gente não caiu num golpe. Mas golpe. foi tipo assim, foi por muito... A gente quase caiu num golpe no Canadá. Caiu no Canadá. Como assim, cara? Nós dois somos macacos velhos, vocês sabem disso. Sabe quantos casos de fraude, de maluco ligando no seu telefone e passando golpe eu já cobri na minha vida? No Canadá. Centenas. Mas tipo assim... No Canadá a gente não esperava. A gente não esperava. Vou contar essa história. Leon acorda de manhã com um telefonema falando pra eu ligar pro número X porque eu tô tendo um problema com o governo em relação a imposto. Que eu tô sendo investigado por ter sonegado imposto. Eu tava do lado e a pessoa falou muito alto. Eu só ouvi a palavra criminal. Na hora que falou criminal, eu... Vup. Não, aí tipo assim... Eu achei que era engano. O Leon continuou a conversa. Eu falei, não é engano. A gente tá aqui no Canadá. Tipo assim, a gente declara todos os impostos certinhos. Tudo. Letra por letra. Aqui a gente paga uma fortuna de imposto. Esse país enfia a mão no bolso, tá? A gente tem um contador que cuida disso. Não, tem um contador. Pra ele também, tudo. Porque eu não quero fazer nada de errado. A gente é imigrante. Pode ter uma vírgula questionada naquela declaração. E aqui o povo vai pra cadeia se não pagar direito os impostos. Aqui é sério. Então é sério. Eu recebi esse telefonema avisando isso, pedindo pra eu retornar pro número. Eu retornei, porque eu queria saber o que era. Mas tinha um outro porém. Tinha chegado antes da nossa viagem pra Barcelona um papel que era uma parcela de imposto de renda que a gente tinha que pagar. Isso é que lascou tudo. Porque a gente paga em duas vezes, duas parcelas. Aí eu pensei, eu não vou mexer com isso agora porque tem tempo ainda. Quando eu voltar de Barcelona, a gente vai lá e paga essas coisas, mexe com isso. Esquecemos do negócio. Não, aí eu voltei e fiquei doente. Aí eu esqueci. Esquecemos do negócio. Aí, tipo assim, no meio dessa confusão de receber esse telefonema, o cérebro humano é um treco muito complicado. Porque ele começa a fazer ligação. Ele quer achar por quê. Se não tiver motivo, o cérebro humano inventa, encontra. cara. Ele tenta estabelecer relações causais. Pelo amor Aí de eu Deus. falei, onde que tá o papel da conta que a gente tem que pagar? Saímos revirando a casa. Revirando, caçando Mas papel. aí eu liguei pra aquele número Gente, e aí uma pessoa... era de manhãzinha, a gente não tinha acordado ainda tipo assim, não, eu nem tava tomado café, nada, de pijama. nada. Aí a gente achou o documento, não tinha pago ainda, eu não sabia o que fazer, eu liguei de volta pra aquele número. Ele nem viu a data do vencimento do documento. Não, eu só vi que eu não paguei. E aí eu liguei de volta e me colocaram pra conversar com o cara. O cara falou que hoje era a data limite pra eu resolver esse problema. Se eu não resolvesse, o governo ia entrar com um processo contra mim, eu poderia ter meus bens bloqueados, aquele tipo de coisa toda. Você imigrante, você não tá pensando direito na hora. Porque o meu cérebro conectou com eu não ter pagado a parcela do imposto de renda. Aí, tipo assim, você entra em paranoia. E tipo assim, ele tá falando isso... A gente não sabe como o país funciona. A gente não sabe como o país funciona. No Brasil eu sei como tudo funciona. Aqui vai que tem um negócio maluco desse. Não sei como o país funciona. Eu não sei. Não, ainda mais, tipo assim, países envolvidos, porque o treco é sério, o negócio de imposto é sério. Se você não pagar, você vai preso mesmo. Tomam suas coisas. O cara falou que ia vir fiscal na minha casa, podia congelar meus bens. Nossa, eu entrei em cara. paranoia. Falei, o que eu preciso fazer? Aí ele me transferiu pra outra pessoa, transferiu. O negócio tinha digite tanto pra falar com tanto, digite 6 pra Não, falar com o negócio era isso. profissional. Era Se o jeito que o cara falava, o cara tá seguindo o protocolo, ó, eu tenho que ler isso daqui pro senhor. Parecia do a governo. ligação gravada, aquela coisa assim, absurda. Não, o lance de ter a maquininha, se você quer isso, digite 1, se você quer isso, digite 2, pra mim foi Não, demais, foi tipo demais. assim, o negócio parece oficial. Não é fraude de presidiário no Brasil, que acontece não, ligando, não é. pedindo pra galera passar senha de cartão pré-pago, não é essa. É tipo assim, é profissa o treco. Aqui muita gente cai. Eles pegam o negócio do governo de fato, como que funcionam os procedimentos, porque eu já tive que ligar pra coisa do governo. Eles reproduzem. Eu sei como é que... Eles vão e reproduzem o treco, tipo assim, sem noção. Aí eu pedi 1000 desculpas, como que eu posso resolver isso? O cara me falou um valor, era um valor altíssimo. Alto pra caramba. Que eu precisava pagar. Aí eu falei, eu não tinha dinheiro na conta. Eu tive que transferir dinheiro. Enquanto o cara tá falando comigo, eu tô transferindo dinheiro pra conta pra poder pagar o treco. Eu não tinha esse valor. E eu tô desesperado. Aí a Nilce virou assim, vamos falar com o nosso contador. Desesperada, eu falei, mas isso não tá certo. Porque aí meu senso de jornalista, eu falei, gente, isso é muito injusto, isso não tá certo. Cadê o direito de defesa? O problema desse negócio também é porque a gente viaja demais. Quando tem um problema, eles mandam carta pra gente. E como a gente viaja, o meu processo, a gente já perdeu carta. Então o meu processo, assim, já estão me avisando. Já se sentindo culpado. Não, eu já faço todo aquele arco, porque a gente já perdeu notificação de governo, porque na época a gente ficou 2, 3 meses no Brasil, chegou um monte de coisa aqui, quando a gente chegou tá tudo atrasado. A gente já perdeu o plano de saúde, porque precisava mandar atualizar as informações do nosso visto. A gente tava viajando e tal. Aí a gente, enfim. Mas eu acendi a luz, eu falei assim, tinha um negócio que eu não podia desligar o telefone, tinha que ficar com o cara no telefone o tempo todo. Eu falei, gente, isso tá muito parecendo
golpe. Tá muito estranho. Mas eu falei assim, isso é Canadá? Eu não sei, vou ligar pro Mike. Aí ela não conseguiu falar com o contador. O contador tava em reunião, ele ligou pra gente depois. Aí mandei mensagem, mandei Facebook, mandei um monte de coisa pro Mike, enquanto ele tava lá com o meliante. Mas vamos lá. Fim das contas, eu tinha que pagar X e o cara criou toda uma história. Eu tinha que depositar em dinheiro. Não, aí eu já comecei aí eu já tava suspeitando. Aí que pera aí, tem um treco errado. Não podia fazer transferência bancária, porque minha conta estava sendo monitorada, entre aspas, minha conta bancária. E eles iam me mandar um e-mail com um código de barra que eu tinha que ir num caixa eletrônico específico, que era do governo. Eu tinha que escanear era um QR Code. Aí eu tinha que escanear isso no caixa e colocar o dinheiro em cash que eu fui pegar no meu banco. Tipo assim, pra não ter rastro do negócio. Pra eles. Nessa conta que ia aparecer no treco quando eu escaneasse o código que eu ia receber no e-mail. A sofisticação dos caras. Aí eu dei meu e-mail pro cara, o cara me mandou o código e ele falou assim, conta de credibilidade do que o senhor tá fazendo, o senhor não pode desligar em nenhum momento a ligação comigo. Eu tenho que ficar na ligação. Olha que pilantra, cara. Na hora que falou isso, eu falei, isso é golpe, cara. E enquanto isso, ele falando com o cara e eu tentando falar com o Mike. Mike, cadê você, Mike? Ou será que o Mike errou alguma coisa? Eu já ia xingar o Mike! Mike, tem alguma coisa errada na minha declaração. Se eu for preso, você vai também. Aí quando ele me mandou o e-mail, eu fiz aquela coisa. Já entra o meu cérebro analítico aqui, porque se você trabalha com internet, você desenvolveu um sexto sentido pra não clicar em e-mail que é fraude. Não é só isso que você precisa fazer pra garantir que o e-mail não é fraude. Mas uma das coisas que você faz, você olha a extensão do endereço do e-mail. Um funcionário do governo nunca vai te mandar um e-mail com a extensão Gmail. Aí o e-mail era payment taxes, uma coisa assim, @gmail. Eu virei pra ele, você pode me confirmar a sua identidade? Aí ele passou, o número que a gente usa você pode encontrar no site tal. Aí eu entrei no site, não era um site do governo, e ainda tinha um anúncio de domínio pra venda no site. Aí eu falei, é fraude. Seu mané. Só que aí assim, gente, eu já tinha gelado. Porque a gente é imigrante, a gente tá aqui, a gente tem residência permanente, mas não é cidadão. A gente já tá no segundo passo, tá acima de quando a gente só tinha visto de trabalho. A gente tem muito dos direitos que os cidadãos canadenses têm, a menos direito de votar e outras coisas. Mas a gente tem direito a subsídio do governo pra educação e coisa tipo, um monte de coisa. Mas a gente ainda assim não é cidadão. Não, e aquela coisa da gente não conhecer a cultura do lugar, então você fica vulnerável mesmo, né? Felizmente o cérebro funcionou e a gente conseguiu escapar dessa sem prejuízo, mas não tava quase saindo de casa. Se não fosse o e-mail, se eles tivessem desenvolvido um sistema mais simples, a gente tinha caído no rolo dos caras. Agora eu entendi, porque eu já tive uma tia minha que caiu num negócio desse. Ela caiu no negócio de presidiário ligando pra passar número de cartão. Porque ela tinha ganhado um prêmio. Da telefone, alguma coisa assim. Olhando assim, eu consigo entender porque que minha tia passou por isso. O cérebro humano, ele faz conexão onde não tem. Tudo faz sentido. Tudo faz sentido. E aquela ligação simulando, porque eu já tive que ligar várias vezes pra coisa do governo. Era igualzinho, gente. Tipo assim, era um negócio de governo. No final disso tudo. O alívio. Na hora que eu tô aqui tentando falar com o Mike e eu escuto o Leão. O Leão mandou o cara suave, eu falei, quando ufa. Eu descobri. É golpe. Não, beleza. Eu desliguei. Não, e mesmo quando eu tava xingando o cara, eu ainda tava... engraçado. Com certo medo, não, né? Uma parte do cérebro ainda tava assim, você tá devendo pro governo, você tá devendo... Uma parte do cérebro não queria assumir que eu abraçasse a coisa racional. Mas no meio disso tudo, teve uma coisa boa. Porque isso aconteceu, eu tinha esquecido de pagar a parcela do imposto de renda. Então, por conta disso... A gente não pagou juros. Eu tive que caçar o papel do imposto de renda. Eu nem sei como é que paga juros. Eu tive que caçar o papel do imposto. A gente ia perder o prazo se não fosse isso. A gente ia perder o prazo se não fosse isso. Eu tinha esquecido disso. Eu fiquei doente na semana que eu voltei. Fiquei uma semana sem fazer nada. Então, muito obrigado você, meliante, que tentou nos dar uma fraude aí, nos passar um golpe. Aí avisou coisa que eu tinha que pagar pro governo. Aí eu paguei em dia, tá? Eu paguei no último dia que eu precisava. Terminada essa ligação fraudulenta, a gente ligou pra polícia, denunciamos meliantes com número, o legal, tudo. tipo assim, aí a polícia, eu vou ter que entrar no site depois pra colocar todos os dados. Ir pra polícia, depois tem um serviço antifraude do governo, aí eles mandaram entrar no site e colocar os dados. Agora eu tenho o e-mail que eles usaram, eu tenho o QR Code que leva pra conta deles, tá? E eu tenho o telefone pelo qual eles me ligaram. Eles não estão vendo esse vídeo, mas... Por quando eu tenho ido tão longe com eles, tipo assim, eu tenho informação pra caramba. Então assim... e a melhor coisa, eu não passei os meus dados. A primeira coisa que eles perguntaram na polícia, que é você... Passar dados pessoais. Dados pessoais. Eu não passei nada. Porque se você passar suas informações, eles podem te clonar também. E, tipo assim, pegar cartão do seu nome, pegar um monte de coisa do seu nome e acabar com o seu crédito. Então fica atento. Sério, eu tinha a ideia de que eram pessoas ingênuas que caíam nisso, ou pessoas que tinham, sei lá, uma cobiça em querer um prêmio,
alguma coisa. Não, qualquer pessoa pode cair nisso, porque o nosso cérebro nos boicota. Então fica ligado. Eu sei que brasileiro acha que é escolado em tudo e sabe se defender de tudo. Não. Mas às vezes você vai parar numa situação como nós paramos, de alguma coisa que você não conheça ou de algo que seja muito bem amarrado. E aí você cai feito um patinho. Eles jogam a rede pra ver quem pega, pra ver o cérebro de quem que vai conectar. Mesma coisa esses golpes de sequestro. Que tipo assim, eles mandam pra um monte de gente, aí de repente vai ter um pai que tá preocupado com o filho, que a bateria do celular do moleque naquele dia acabou, ele não consegue entrar em contato. Pronto, você tem o cenário. O seu cérebro começa a fazer ligação, porque é isso que o cérebro humano tenta fazer. Ele tenta estabelecer relação causal entre tudo. Cuidado com esse tipo de coisa. Eu achei que eu tava à prova disso, mas quase que o cara me tira a grana. Quase. Foi um alívio. É uma sensação de vitória, não é? Uma sensação de tipo, eu fui otário. Não, eu fiquei mais aliviado depois, que isso me lembrou de pagar parcela depois de renda, que podia me dar problema sério com o governo canadense. Então, do papel de trouxa, a gente foi pro papel de bons cidadãos. Mas foi desesperador, gente. Foi. Não. Estamos felizes de compartilhar uma história que terminou bem. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se aqui se você não for inscrito. E aqui do lado tem mais vídeo recomendado. A gente vê no próximo. Até mais.